A represa Billings, sem esgotos, enfrenta agora a seca. A água do reservatório caiu para um nível preocupante. A represa Billings está cada dia mais seca por causa da estiagem. Com níveis críticos de represamento de água, o governo do estado decidiu acatar a decisão do CONSEMA, o Conselho Estadual do Meio Ambiente, de reduzir o turbinamento para a Baixada Santista de 50 mil para 4 mil litros por segundo. Foi a gota d'água para as empresas do polo petroquímico de Cubatão. Sem água, grandes empresas ameaçam fechar as portas e demitir cerca de 20 mil empregados. Para os ambientalistas, tudo não passa de terrorismo. De 1950 para cá, eles se locupletaram dessa água da Billings gratuitamente, tá? Sempre usaram a água da Billings sem pagar um centavo por governo. Nesse tempo todo, eles não procuraram se adequar. Claro que não vai ter todo esse desemprego que eles estão falando, não. Eles estão alardeando. Eles têm condições técnicas, sim. Eles que façam um estudo do reuso da água e apresentem para o governo, que a gente vai até concordar com isso. Por causa do baixo nível deste braço da represa, a Secretaria Estadual dos Recursos Hídricos chegou a declarar na semana passada que esta barragem corria sério risco de ceder a qualquer momento. Todo esse braço do Riacho Grande abastece com água potável as cidades do ABC. Mas é a água deste outro lado a mais disputada. Uma briga antiga entre prefeituras, ambientalistas e empresários. Ecologistas querem o fim do bombeamento de esgotos dos rios Pinheiros e Tietê para a represa Billings. A medida estava em vigor até quinta-feira, mas o governo do estado voltou atrás e a represa agora corre perigo. A represa Billings ficou 8 meses sem receber as águas dos rios Pinheiros e Tietê. Neste período, conseguiu se livrar de uma mancha negra de esgoto que cobria 30% da superfície. Cenas como estas deixaram de ser comuns e, aos poucos, a represa foi recuperando a fauna e a flora. Com a estiagem, o nível da água baixou e hoje a diferença entre o braço responsável pelo abastecimento da população do ABC e o que abastece as indústrias de Cubatão é de 4,5 metros. Uma situação que, segundo os técnicos do governo estadual, pode provocar o rompimento desta barragem. Os ecologistas duvidam. Mesmo assim, o governo decidiu retomar o bombeamento das águas do Pinheiros e do Tietê para Billings, atitude que está comprometendo a recuperação da represa. O rebombeamento das águas dos rios Pinheiros e Tietê para a represa Billings começou apenas há 3 dias, mas estudos da CETESB apontam que uma mancha de esgoto já ocupa 6% da área da represa. As consequências disso já podem ser vistas às margens da Billings. Mas aqui, pelo menos, está bem melhor. O odor é de quê? Ixi, o odor é esgoto, né? O governo do estado precisa entender que se existem leis, elas devem ser respeitadas, porque essas leis foram criadas em prol da sociedade. E esse governo está para lutar em prol da sociedade e não de um segmento da sociedade que é o polo industrial de Cubatão. Peixes podres invadem o centro de Cubatão. Foi o protesto de moradores e ecologistas contra o bombeamento de esgotos na represa Billings. A morte de toneladas de peixes num dos principais reservatórios de água da Grande São Paulo provoca revolta em Cubatão. A população de Cubatão saiu às ruas de luto pela mortandade de peixes na represa Billings. O centro da cidade parou diante das manifestações de protesto contra o bombeamento de esgotos para a represa e a Baixada Santista. A primeira parada foi a Prefeitura de Cubatão. Tome peixe podre. O segundo alvo foi a sede do CIESP, o Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. O prédio fechado não foi impedimento para os ambientalistas. E tome peixe podre. Eles já não se conformam com a sujeira da represa, que vem morrendo sem oxigênio por causa das pressões das indústrias de Cubatão. As empresas de Cubatão têm meios técnicos para resolver o seu problema de captação de água, de dessalinização da água e de reuso da água. De modo que eu acho que foi uma vitória do movimento ambientalista e da sociedade civil brasileira hoje a suspensão do bombeamento. A sociedade sempre pagou a conta para que os industriais, quer dizer, não investem em alternativa de captação d'água. Os empresas não pagam R$1 pelas águas que consomem lá da Billings.
Só que a população da Baixada paga. Enquanto tiver peixe morrendo na Billings, nós vamos, na semana que vem, para os poderes públicos do Estado de São Paulo, levar um pouco dessa desgraça que eles mandaram pra gente.